Este é o JC para ouvir análise. Eu sou Igor Maciel e eu quero falar hoje sobre a semana. Rapaz, essa semana foi a semana muito doida. É uma semana, é o resumo de uma semana muito doida. Esse áudio aqui, esse podcast hoje, é o resumo de uma semana muito doida. Porque é o seguinte, a semana começa no domingo, tá? Então no domingo tivemos a manifestação do povo na rua reclamando da PEC da blindagem. Lá atrás, o que era que nós tínhamos na semana passada? Qual era o cenário da semana passada e por que essa semana é muito doida? Na semana passada, nós tínhamos a PEC da blindagem sendo aprovada, o Centrão e a direita comemorando porque estavam ali pressionando o governo, Hugo Mota indo nessa onda também, e aí a repercussão foi horrível. Quando a repercussão foi ruim, povo na rua e tudo, e um pouquinho já antes disso a repercussão já tinha sido ruim nas redes sociais, os deputados começaram a pedir desculpa. Foi uma coisa ridícula. Ridícula. A palavra é essa. É ridículo mesmo. A palavra é a palavra que tem que ser usada, uma coisa ridícula, de você fazer acordo dentro do Congresso achando que aquilo não vai ter repercussão nenhuma fora do Congresso, é você acreditar que você está num patamar tão alto em relação à população que você não deve satisfação à população e que todo mundo vai aceitar tudo que você fizer, é de um comportamento desmoralizante para o Congresso. E eu disse isso muitas vezes aqui, é o suprassumo, a coroação da desmoralização do Congresso Nacional, aquilo que aconteceu. Mas aí passou. E aí até aquele momento, beleza, Lula estava mal, já não conseguia mais melhorar na sua aprovação, o Trump e os Estados Unidos estavam com uma taxa de 50% em cima do Brasil, ainda estão, mas o clima mudou completamente. E aí, de repente, o que é que acontece? De repente, gente, acontece que depois da manifestação intensificaram-se os pedidos de desculpas dos deputados. Hugo Mota, que vinha fortalecido, de repente, estava se fortalecendo, de repente virou o sujeito mais fraco da República. É impressionante como ele está na cadeira que é a cadeira mais forte da República por conta da quantidade de dinheiro que passa por ali, das emendas e de tudo. Então, o presidente da Câmara, desde 2021, passou a ser considerado o cargo mais poderoso da República. De repente, o Hugo Mota é o sujeito mais fraco, enfraquecido, descredibilizado. Todo mundo olha para ele com raiva, todo mundo olha para ele com queixa, todo mundo olha para ele com o olhar enviesado. Sabe aquele olhar enviesado de, rapaz, não dá para confiar nele? É o Hugo Mota. Ao mesmo tempo, o Alcolumbre, e aí tudo na esteira da PEC da blindagem, né? A esteira da PEC da blindagem que foi arrastando todo mundo. O Alcolumbre, por causa da PEC da blindagem, que foi aprovada e teve uma repercussão muito negativa na Câmara, quando chega no Senado, o Alcolumbre diz: enterrem, matem e enterrem. E realmente, os senadores, 26 senadores na Comissão de Justiça, enterraram, mataram e depois enterraram e jogaram uma pá de cal em cima. Por unanimidade, 26 senadores votaram contra a PEC da blindagem e ela foi arquivada, foi morta lá dentro do Senado. O que é que acontece? Alcolumbre vira o grande herói da República, o que é uma ironia imensa. O grande herói contra a corrupção, o grande herói contra a favor da transparência. É uma coisa absurda, mas é isso que o Alcolumbre é agora. É impressionante. Além disso, você tem o Trump, teve a Assembleia Geral da ONU. Na Assembleia Geral da ONU, Trump, que estava todo mundo esperando que no mínimo iam acontecer olhares enviesados de Lula para Trump, de Trump para Lula, o Trump sobe lá no palanque, vai ao microfone e diz que teve uma química boa com Lula, que encontrou com ele nos corredores, que teve uma química boa, que foi tudo ótimo, maravilhoso, que gostou do presidente Lula. É incrível? É. E aí muda tudo, muda todo o cenário. Muda o cenário, inclusive, para os bolsonaristas. Porque os bolsonaristas estavam se fiando, confiando em Trump e nos Estados Unidos para fazer pressão sobre o Brasil, inclusive para fazer com que Lula sofresse, porque a popularidade de Lula iria cair, esse era o plano dos bolsonaristas, com a queda da economia por causa das tarifas de Trump, que devem afetar, já afetam, mas devem afetar mais
ao longo dos próximos meses. E aí, para uma eleição seria maravilhoso. De repente mudou tudo. Não tem mais pressão porque eles estão para conversar e podem chegar a um acordo. Aí os bolsonaristas começaram a bater cabeça. Eduardo Bolsonaro diz que vai ser presidente, mesmo que seja contra Tarcísio de Freitas, mesmo que seja lá dos Estados Unidos. Tem gente achando que Tarcísio de Freitas já desistiu porque ele saiu dos holofotes de repente, não aparece mais. Tá uma maluquice na família Bolsonaro e entre os bolsonaristas também. E até o projeto de anistia meio que morreu também, virou dosimetria, e a dosimetria também está com dificuldade para ser pautada e para ser aprovada lá na frente. Agora, e se for aprovada, vai chegar no Senado, e aí o que é que acontece no Senado? O Senado derruba de novo para fazer figuração de herói para o Alcolumbre. Maravilha! Além disso, a semana acaba com uma pesquisa IPESP mostrando que Lula, que vinha estabilizado, estagnado, de repente começa a melhorar, a aprovação ultrapassa a desaprovação pela primeira vez em muito tempo nessa pesquisa IPESP. Semana muito doida. Vamos esperar para ver como é que vai ser a semana que vem. JC para ouvir análise é de segunda a sexta aqui no Spotify, no JC. Um grande abraço, valeu, tchau, tchau.